Queridos irmãos, vamos colocar de pé e ler a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. A nossa terceira escola bíblica de obreiros e membros tem como tema Israel, a sua importância histórica, bíblica, cultural, teológica, profética, ou seja, um tema extremamente relevante à luz da palavra de Deus e nos dias atuais. Nós faremos a leitura dos 5 primeiros versículos de Romanos capítulo 9. Todos encontraram? Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja os versículos pares. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, meus compatriotas, segundo a carne. Todos juntos, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não é sacola de ovelha, é sacola de lhama. Mas os irmãos já perceberam que estamos recebendo o pastor Luiz Saião. Já estaremos fazendo menção do servo de Deus que não mediu esforço em estar conosco. E ao final do Ebom, não vá embora, nós estaremos fazendo sorteio de algumas lembranças. Nós estaremos sorteando um livro doado pela irmã Elisângela Lopes. Cadê a irmã Elisângela? Não se esqueça que eu enxergo mal. Por favor, irmã Elisângela, fica de pé. Ela é coordenadora do Ministério da Família, aqui na igreja sede. Organiza uns trabalhos abençoados, encontros de casais, além disso, outros projetos educacionais. E ela é educadora financeira, e ela escreveu este livro. Nós temos muitos autores de livros no campo, chamado Dinheiro com Propósito, que vai estar falando sobre finanças à luz da Bíblia, ou seja, como você usar o dinheiro de forma correta e biblicamente não deixar que ele use você. E o pastor Luiz Saião, além de toda a sua larga experiência ministerial, pastoral, ele fez parte da equipe que realizou a tradução da Bíblia Nova Versão Internacional. É uma versão da Bíblia em português contemporâneo, já está fazendo cerca de 20 anos desde sua primeira publicação, uma versão que tem sido adotada por muitas igrejas, e nós estaremos sorteando 2 Bíblias, Nova Versão Internacional, leitura perfeita, ou seja, letra grande, aquela letra gostosa de ler, e com espaço para anotações. Ou seja, vai ter espaço na margem para os irmãos anotarem no culto e doutrina, na escola dominical, ouvindo a pregação, quando for orar, anotar o seu devocional. Coisa linda de essa azul aqui tá lindíssima. Lindíssima mesmo. Quando peguei em mãos, que coisa maravilhosa. Então, estaremos sorteando essas 2 Bíblias também ao final do culto, como lembrança da sua participação no Ebom 2024. E sem mais, eu gostaria de pedir que algum diácono subisse para me ajudar para arrastar o púlpito para a esquerda. E uma coisa importante, após cada palestra, deve estar muito bonitinho, eu falando, segurando essa bolsinha aqui. Após cada palestra, nós iremos abrir um espaço para perguntas. Como serão feitas as perguntas? Os irmãos já têm o meu contato de WhatsApp. Quem porventura não tenha, o meu número é 11 96769 0575. Os irmãos podem mandar as perguntas por WhatsApp, e ao final haverá um espaço onde os preletores irão responder as perguntas. Lembrando que é óbvio que não vai dar para responder todas, e
eu só vou encaminhar perguntas que tenham a ver com o tema, tá bom? E outra coisa, se de repente eu receber uma pergunta que eu percebi que já foi respondida durante a palestra, não haverá necessidade de eu encaminhar. Tudo bem, irmãos? Então, podem mandar as perguntas por WhatsApp que eu encaminho. E deixe-me livrar dessa bolsinha e já quero convidar o pastor Luiz Saião, servo de Deus, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, hebraísta, tradutor, larga experiência internacional. O irmão atualmente é reitor da Faculdade Teológica de São Paulo, não mais. Conselheiro da Faculdade Batista Pioneira, já lecionou em vários seminários teológicos e é uma grande alegria receber esse servo de Deus aqui conosco. Então peço que a igreja louve ao nome do Senhor com palmas e já estaremos passando a palavra ao pastor Luiz Saião. E autor de um dos meus livros favoritos, Cabeças Feitas. Tem que voltar o prelo, pastor. Vai uma edição duplicada, ampliada. Graça e paz aos irmãos. Um bom dia a todos. A satisfação estar aqui. Agradecemos a honra do convite. Peço desculpas por ter de falar sentado em função de limitações de saúde aí, por uma série de necessidades. De fato, né, eu vou até também divulgar para os irmãos que no contexto da Faculdade Batista de Pioneira, orem porque eles estão localizados no Rio Grande do Sul, mas estão ligados à histórica Convenção Batista Alemã no Brasil. Nós estamos com um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC em parceria com Israel. É um curso de Geografia, História e Arqueologia Bíblica com os melhores professores do mundo. Professores de Israel, dos Estados Unidos, da Grécia e do Brasil. E aí, então, vocês depois quiserem... Eu tenho Instagram, quem vai me achar fácil, Luiz Saião, quiser detalhes, só me dá um cliquezinho lá e a gente divulga, né? E no projeto da NVI também nós fomos fui coordenador geral de todo o projeto, né? E a gente, então, teve um trabalho bastante significativo, a NVI lançada em 2000, né? Que está aí à disposição do pessoal que quer conhecer. Nós vamos pensar aqui hoje sobre Israel. Eu quero fazer uma trajetória histórica, porque hoje nós estamos numa situação muito difícil, os irmãos sabem muito bem, temos um conflito ali, que foi iniciado pelo grupo terrorista Hamas, e que tem causado toda uma situação muito complicada, e muitas vezes em diversos ambientes a gente ouve coisas do tipo, não, é que Israel roubou a terra dos palestinos e a coisa assim, e pouca gente conhece mais da história do que acontece lá. Então vamos olhar aí para a realidade que aparece na terra de Israel, começando para a gente entender por que a terra de Israel tem o perfil que ela tem. A primeira coisa que chama a atenção o pessoal diz, por que está tendo guerra e conflito lá agora? A resposta que a gente dá é, quando é que não teve? Por quê? Porque a terra de Israel, ela está no lugar mais estratégico possível do antigo Oriente Próximo. Porque nós temos as grandes civilizações, o Egito, que você pode ver no mapa aí, com o famoso rio Nilo, terra dos faraós, a Mesopotâmia, terra onde surgiram as civilizações dos sumérios, dos acadianos, dos assírios, babilônios, e ao norte, na região da península da Anatólia, onde hoje é a Turquia, estava a terra dos hititas. Versões antigas da Bíblia chamam eles de heteus, os Hitim em hebraico. E a terra de Israel está bem no meio. Então todo mundo que ia passar de um lugar para o outro, para um centro de poder da antiguidade, das grandes civilizações, a passagem é a terra de Israel. Num ambiente de muita região desértica, árida, semiárida, olhando para aquele contexto e chegando, especialmente na parte centro-norte de Israel, você de fato está diante de uma terra que mana leite e mel. E por causa disso,
a terra sempre foi disputada o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, a primeira batalha internacional significativa que nós temos na antiguidade é uma batalha entre o rei Ratuxilis III dos hititas e do Ramsés II do Egito, e é pelo controle dessa região. E ela se deu por volta de 1260 a.C., a famosa Batalha de Kadesh. E essa batalha é tão importante, morreram dezenas de milhares de pessoas nesse conflito, e quando ela termina, eles fazem o primeiro tratado internacional de paz da humanidade, entre hititas e egípcios. O tratado é tão importante, tem uma cópia dele na ONU. Tem uma cópia, um tratado que está preservado no Egito e outro que está na Turquia. Então, esse cenário sempre foi um cenário desse jeito. O que acontece? Deus vai, nesse ambiente mesopotâmico, encontrar um indivíduo chamado Abraão. Né? Você lê o Gênesis de 1 a 11, vê a decadência, a queda do povo, e então disse o Senhor Deus a Abraão. Deus intervém na história, e aquelas pessoas muito críticas, que não entendem muito do assunto, falam: eu ouvi dizer que tem muita coisa na Bíblia que também tem coisa parecida na Babilônia, na Mesopotâmia. Bom dia, claro que tem. Abraão veio de lá. Você acha que isso é parecido com o quê? Com a cultura dos tupis, né? Ou dos chavantes? É claro que não, só pode ser parecido com o ambiente. Abraão não era um judeu, ele era um mesopotâmico. E a partir dele, Deus inicia o seu grande projeto de redenção na história. E por isso a gente então vê a narrativa bíblica, e Abraão faz parte de um contingente de migração que vai da região da Mesopotâmia e que vai se estabelecer na terra de Canaã, e ele vem como um imigrante especial encaminhado por Deus. Então ele vai chegar na terra, e vocês vão se lembrar, né, Gênesis 12, quando ele é chamado, Deus faz uma aliança com Abraão, Gênesis capítulo 15, depois capítulo 17. E nessa aliança, Deus fala de 3 coisas para Abraão. Fala que haveria de abençoá-lo e torná-lo uma bênção. Fala que ele daria descendência, mesmo que ele não tivesse condições de construir essa descendência pelo poder humano. E diz que ele daria uma terra. E essa terra é muito interessante, que depois que ele tem um conflito com Ló, né, e Deus pede para ele sair da tenda, manda ele olhar para a terra, ele percorre de norte a sul, leste a oeste, essa terra darei aos seus descendentes. E essa é a terra de Israel, a terra prometida. O período dos patriarcas passa por causa da fome. Lembra que José está no Egito, Jacó vai lá, Abraão, né, e a sua descendência, que ficaram ali todo esse tempo, agora já não estarão mais lá e vão migrar por força das circunstâncias para o Egito. Então a terra acaba sendo dominada pelos povos que estão lá, que são chamados na Bíblia de cananeus. E quem é o cananeu? Você não sabe nem eu? Não é bem assim, né? Cananeu, só para ver se está todo mundo funcionando. Cananeu é um termo genérico para os habitantes da terra, que envolvem povos principalmente, que a gente chama de semitas ocidentais, parecidos com os antigos hebreus em termos de língua, em termos de parentesco. Esses povos lá, a Bíblia menciona amorreus, girgazeus, jebuseus e outros povos diferentes, como os heteus e hititas, e também os filisteus, que são imigrantes que vieram da região do Mediterrâneo, das ilhas, ali, especialmente Creta, conforme Amós capítulo 9, verso 5. Os israelitas, então, depois desse período, voltam para a terra, sob a liderança, saindo do Egito, de Moisés, depois de Josué, e vão conquistar a terra prometida. A gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas os estudos, do tudo que acontece ali, da arqueologia, da história, eu já estive em Israel mais de 60 vezes, já rodei cada canto ali de toda forma,
E a coisa muito interessante é a gente descobrir que essa terra, nesse momento da história, ela é meio terra de ninguém. Então, você ouve falar de uma cidade, você pensa assim em cidade, né? Ainda mais quem está em Guarulhos, em São Paulo, a gente fala que é cidade para não perder a amizade, né? Porque é um lugar que tem 500 pessoas, menor do que o seu condomínio, né? Do que o seu prédio de apartamento, né? Tem menos gente do que num culto aqui na igreja, né? E então, essas cidades são vilarejos, pequenos, limitados, e que, na verdade, cada um está no seu canto. E quem tem a administração, o domínio geral da terra à distância é o Egito, que foi comprovado pelas famosas cartas de Amarna, da correspondência do faraó com as cidades da terra de Canaã. Então é curioso, a gente nunca imaginou isso, né? Quando os israelitas chegam entrando na terra, estão invadindo o quintal do Egito, que foi o seu grande opressor. E eles então vão, e Deus promete, né? Aí a terra prometida, a terra que mana leite e mel, e eles entram na terra, trazem juízo sobre Jericó, sobre os cananeus, mas isso também é limitado, tanto é que eles passam a conviver com eles, e muita gente diz, mas como é que Deus vai mandar os israelitas trazerem uma batalha de juízo sobre aqueles povos, porque eles tinham de fato chegado numa situação limite, e Deus também faz isso com Israel depois. Os assírios, né, os babilônios, também vão trazer juízo. Deus não age simplesmente em função de uma proteção injusta. O juízo, quando alguém passa do limite significa ameaçar toda a comunidade. É como um câncer, né, que passa de um ponto, se você não toma uma atitude, ele toma o organismo todo. Então Deus agia assim, não simplesmente pela sua ira, mas também pela sua misericórdia, para que o mal não se propague sobre a terra. Então, dessa forma, a gente vê, eles vão habitar na terra, e passa ali o tempo dos juízes, né? E por que é importante a gente dizer isso? Porque você conversa com muita gente e diz, não, isso não é verdade, não, isso é conversa, os israelitas nunca tiveram lá, isso é lenda da Bíblia. Meus queridos irmãos, está mais do que confirmado arqueologicamente. Eu já visitei diversas dessas ruínas, nós temos peças específicas, escritas em hebraico antigo, inclusive em Jerusalém, na parte mais antiga da cidade, existe o que é chamado Cidade de Davi, uma espécie de construção que tudo indica ser um antigo palácio, com parte da construção com mais de 3.000 anos. Tem um pedaço de uma muralha ali perto, que é da época dos Jebuseus. É possível você visitar o túnel cavado pelo rei Ezequias na época da invasão dos assírios no ano 701 a.C., quando a gente tem a invasão do famoso Senaqueribe, que tenta destruir Judá. Então, assim, não faz sentido, né, dizer uma coisa dessa. Então, nesse momento da história, com a fraqueza do Egito, com a fraqueza das outras nações, o reino de Davi cresce, ele vence os filisteus, até porque ele conseguiu fazer um desenvolvimento técnico-militar usando tecnologia do ferro, que aliás ele conseguiu inclusive espionando os filisteus, 1 Samuel 21, 1 Samuel 27. E quando Davi estabelece o seu poderio, ele também vence batalha contra os edomitas, moabitas, amonitas e até mesmo os arameus. E Davi torna o reino vitorioso, forte, poderoso, estabelecido. E ali nós temos muito do texto bíblico afirmando isso. Quando Davi vence todo mundo, o seu filho Salomão, né, Shlomo, que tem a ver com Shalom, que é o rei de paz, porque na época dele não tem guerras, e ele é um rei pacífico, por isso ele pode construir o templo do Senhor, né, conforme o relato de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, no 4º ano do seu reinado, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, Salomão edificou o reino do Senhor, o templo do Senhor, e Salomão estende de uma maneira impressionante o tamanho de Israel. No tempo de Salomão, o reino de Israel é 6 vezes maior do que Israel de hoje. Aqueles limites que você lê na Bíblia, que o reino vai
desde o grande rio, do rio Eufrates, até o ribeiro do Egito, e que vai até o Mar Grande, que é o Mediterrâneo, até a parte oriental, é a extensão do reinado de Salomão, que surpreendentemente desenvolveu uma parceria internacional incrível. Pode ler depois com detalhes 1 Reis capítulo 9 e capítulo 10, e que vai mostrar como Salomão fez aliança com o rei de Tiro, na Fenícia, o rei Irão. Se quem não entendeu, aqueles irão compreender depois de estudarem mais, né? Todo mundo ligado, né? Então, a dinastia de Hiram lá, eles ajudam a construir, e é interessante, era uma aliança entre Israel e Líbano nessa época. Olha que coisa surpreendente e especial. E ele então faz isso, tem um porto especial que ele constrói em 1 Reis capítulo 9, verso 26, que é o porto de Ezion-Geber, também conhecido como Eilat, e de lá ele faz comércio de todo tipo, ao ponto dos navios saírem e trazerem para Salomão, além de riquezas, ouro, prata, se fala que ele trazia macacos e pavões. E aí dizem, será que o Salomão foi para onde? Para a região da Somália, para a África do Sul, e os mais afobados dizem que talvez tenha vindo até o Brasil. Mas aí a fé é muito maior do que a gente deveria imaginar, né? Então, esse reinado especial, o que acontece? A grande advertência da Bíblia. Quem acha que é alguma coisa, corre grande perigo. A ironia bíblica é que o indivíduo mais sagrado que já existiu, sumo sacerdote Arão, ele constrói o bezerro de ouro. O homem segundo o coração de Deus, especial Davi, ele que comete assassinato, adultério e provoca Deus com recenseamento perigoso. E o indivíduo mais sábio da história, Salomão, é o que faz mais bobagem. Ninguém é nada sem a graça de Deus, o poder de Deus e o Espírito de Deus. Então é interessante que a tolice de Salomão, que ele concentra muito poder, ele produz uma espécie de sociedade muito injusta, e muita gente trabalhava em regime de semi-escravidão, e isso provoca uma revolta. Até que, não sei se vocês fazem ideia, o templo do Senhor que ele construiu tinha 9 metros por 27, 243 metros quadrados. Está vendo como a sua vida é um luxo enorme, você não sabia? E era 4 vezes maior que o tabernáculo. O tabernáculo, a tenda do encontro, tinha 13 metros e meio, né, por 4,5. E o palácio de Salomão era 4 vezes maior que o templo. Tinha mais de 1.000 metros quadrados. Daí a gente vê como a coisa já se desencaminhou de uma maneira, né, o famoso Palácio da Floresta do Líbano. Salomão, por interesses comerciais, acaba se casando com várias mulheres estrangeiras. 1 Reis capítulo 11 diz isso. E não há nenhuma crítica às mulheres ali. O problema era serem estrangeiras e adorarem ídolos errados, falsos. E quando o texto mostra isso, Salomão acaba, para não ter confusão com o Egito, com os outros povos, ele deixa a coisa caminhar e isso perverte o seu coração e ele se afasta de Deus e traz esse caos. Isso traz o que? A divisão do reino. A divisão do reino vai causar, em 931 a.C., essa divisão que envolve o reino do norte, né, que vai ser governado por um antigo combatente do exército de Salomão, que era o Jeroboão, filho de Nebate, que inclusive se refugiou no Egito quando se desentendeu com Salomão. Aí ele volta, depois que Salomão morre, e o filho de Salomão, cujo forte nunca foi sabedoria, quando reclamaram e falaram, olha, o seu pai pegou muito pesado, ele falou, eu vou pegar mais pesado ainda. Aí fez um curso com os zagueiros do Boca Juniors lá, e turma mais ou menos parecida, né? E se especializou no assunto e falou, se o meu pai bateu, eu vou bater ainda mais. Bom, aí, como se diz no português erudito, deu ruim, né? E a coisa complicou, Jeroboão levou a maior parte das tribos e inicia um processo de grande perversão e idolatria, porque aí vem a questão da política e da religião mal alinhadas. Ele diz, se eu deixar o povo ir para o templo em Jerusalém, eu vou perder o pessoal, então eu vou inventar
um templo paralelo. Ele constrói o altar aos bezerros em Dan e em Betel. Eu visitei o lugar de Dan. Você sabe que acharam o lugar onde ele construiu isso? Quase 3.000 anos depois, o lugar está achado. Onde está o altar é uma área grande, muito impressionante, inclusive. E o que a gente encontra lá, a construção que está mais ou menos 100 anos depois do primeiro lugar onde ele construiu, e tem uma área arqueológica, um dos lugares mais fascinantes daquela área, e quase ninguém visita, curiosamente. E ali, ele então faz isso, cria essa divisão, inclusive faz novas festas, inventa uma religião com propósitos financeiros. E aí a coisa realmente se torna complicada, e o Reino do Norte vai ser uma decadência só. Você vai se lembrar de Acabe e Jezabel, dos conflitos com o profeta Elias. O Reino do Sul vai ter 20 reis, mas só 8 deles são razoáveis. E na verdade, para destacar reis que são bons mesmo, a gente pode citar Ezequias e Josias, como 2 referências. A maior parte é um problema. Então o que Deus faz? Deus vai fazer o seguinte: pessoal, vocês estão com problema comigo? A gente não fez uma aliança? Vocês não concordaram e não disseram lá em Êxodo 19, o Senhor será o nosso Deus? Estão mudando de ideia? Vocês querem outros deuses? Fique à vontade, pode querer. Então vou mandar os assírios aqui. Os assírios vêm, e os assírios então deportam muita gente, misturam essas pessoas, e eles vão estar debaixo desse domínio, e isso vai ser a destruição do Reino do Norte. O Reino do Sul resiste ao ataque assírio, mas vai ser vencido por Nabucodonosor. Os babilônios dominam a região no ano 605, quando acontece a primeira deportação, depois no ano 597, e depois no final de julho, começo de agosto do ano 586, no dia Tisha B'Av, 9 de Av do calendário hebraico, Jerusalém cai na mão dos babilônios e o templo é destruído. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Davi, debaixo dessa muralha que inicialmente foi construída pelos jebuseus, os arqueólogos acharam uma casa. Essa casa, acharam o nome do cara que morava lá, chamava-se Ahiel, ou Aiel. E na casa, acharam essa casa que foi destruída na ocupação, né, foi queimada com a chegada dos babilônios, e acharam inclusive banheiro na casa, mostrando que esse Ahiel era um indivíduo de altas condições financeiras, que nesse mundo antigo quem tem banheiro em casa é só gente muito rica. Então é muito interessante os detalhes, inclusive ali também eles acharam vários pedaços de cerâmica com nome de pessoas que você encontra no livro de Jeremias, como Jucal, como Gedalias, nomes significativos que aparecem ali. Então, o que acontece? Deus diz para o povo de Judá: vocês me rejeitaram indo após outros deuses, seguindo os deuses estranhos, os Elohim Acherim, então eu tirarei de vocês o templo, a cidade, a terra, que estava ligado com essa promessa, e eles são mandados para lá e vão ficar na Babilônia, no cativeiro, que vai até o ano 538, quando Ciro liberta os judeus. Inclusive no Museu Britânico tem lá o famoso cilindro de Ciro, que mostra a política de Ciro, que é exatamente semelhante ao que a Bíblia fala de como ele tratou os judeus na província, né, chamada Yahud, do grande império persa. E aí então os judeus começam a voltar. A primeira leva volta no ano 538, a segunda volta no ano 458, inclusive com uma participação específica de Esdras, e a terceira em 444, na época de Neemias, na restauração dos muros de Jerusalém. Eles vão em 3 etapas, voltam em 3 etapas, e o templo do Senhor é restaurado em condições limitadas, mas você pode conferir isso, né, conforme Ageu e Zacarias mencionam, e isso vai do ano 520 até o ano 516, ou seja, o templo fica destruído durante 70 anos, 586 a 516. Não sei se vocês foram avisados, depois vai ter prova sobre as datas, todo mundo vai ter que responder,
para poder almoçar. Não foi isso que a gente tinha combinado, não era? Está tudo certo? Amém, irmãos? Ó, o amém foi fraco, hein? E aí então nós temos essa época persa. Curiosamente, os persas não tem nada a ver com semita, com judeu, com árabe, com ninguém. Os persas são antepassados dos iranianos. Então, uma coisa importante para você saber hoje: iraniano e árabe é tão parecido quanto um queijo parmesão e o planeta Júpiter. Não tem qualquer ligação. A mesma coisa, iraniano, turco e árabe não tem qualquer semelhança, proximidade, são povos, civilizações, línguas completamente distintas. Os persas dominam e, curiosamente, são os grandes amigos dos judeus nesse momento. Tirando aquele momento da época do livro de Esther, com aquela situação do Amã, né, a festa do Purim, tudo que vai acontecer, de modo geral a convivência foi pacífica. Aí surge um novo cenário. Que cenário é esse? Quando os persas são derrotados pelos gregos, a partir de 334 a.C., o famoso Alexandre Magno o Grande sai conquistando tudo. Os gregos tinham conseguido vencer os persas nas guerras anteriores, e aí todo o mundo é conquistado por Alexandre, que vai terminar, né, a sua jornada aí por volta de 323 a.C., morrendo cedo, mas ele promove o que é chamado de helenização. Todo mundo acaba aprendendo grego, falando grego e sendo culturalmente encaminhado na direção da cultura grega. Isso vai ser um negócio tão forte, que aí você vai entender o que acontece no Novo Testamento. Pela primeira vez os judeus vão traduzir a Bíblia para o grego, que é a Septuaginta. Pela primeira vez as palavras que só existiam em hebraico, que faziam parte da revelação bíblica, da inspiração, elas vão ser traduzidas para o grego. Um trabalho de fazer isso, um negócio muito complexo e difícil. E é nesse momento em que todo o mundo fala grego e é aculturado no grego. Por que Paulo é uma pessoa tão importante? Paulo, como se diz hoje em dia, é o cara, é o indivíduo, ele é judeu raiz, fariseu, que você ouve essa palavra até assusta, mas o fariseu é o cara que mais estudava a Bíblia. Não sei se não mudou muito, né? Mas tudo bem. E era o indivíduo mais dedicado, conhecia toda a tradição hebraica, era cidadão romano, como quem tivesse o melhor passaporte da época, e ao mesmo tempo ele também tinha cultura e formação grega. Você vê que lá em Atenas ele conversa com os gregos citando os poetas dele, tinha uma formação impressionante. Então Paulo, toca qualquer instrumento, em qualquer posição que você põe ele no campo, ele faz a tarefa dele. Então é muito significativo. E nesse momento, com o mundo helenizado, todo mundo falando grego, a palavra de Deus será espalhada em grego. O Evangelho sai em grego, o Novo Testamento sai em grego, para comunicar a verdade do Evangelho a todas as pessoas. E aí nós temos o Império Romano. Impressionante, o Império Romano. Os romanos vencem os gregos, mas os gregos vencem os romanos. Os romanos vencem política e militarmente, os gregos vencem mentalmente. As ideias, a filosofia, a língua que predomina no Império, particularmente na parte oriental, era sempre grego. E a terra de Israel, ela está debaixo do controle romano, mas não tem fronteiras. Então, quando o Evangelho se espalha, no tempo certo, no devido tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, é o momento propício assim para você botar o fogo na palha. Então o Evangelho se alastra, se espalha poderosamente pela direção do Espírito de Deus, pela ação daqueles missionários, particularmente Paulo, e também porque é um momento adequado para que isso pudesse acontecer. Você vê que o Evangelho só cresce para o Ocidente, por quê? Porque do Oriente é o Império Persa Parto, e ali quem é romano não entra. É uma outra realidade. Vão apóstolos para lá, mas nunca vai ter o desenvolvimento que teve no lado ocidental, que vai ter a ver com a cristianização da Europa. Nesse momento, a terra de Israel é uma terra debaixo, da dominação romana. E, atenção, não existe, nunca existiu até agora alguma coisa chamada Palestina.
Na verdade, até o mundo árabe nem está, vamos dizer, são tribos soltas, dominadas, que não tem. Tinha a tribo dos nabateus ao sul, alguma coisa muito leve, nada disso tinha qualquer relevância até esse momento da história. Quando você lê o Novo Testamento, algumas Bíblias incorretamente têm aquele mapa dizendo a Palestina nos dias de Jesus. Não tinha Palestina nos dias de Jesus. Tinha o quê? Judeia, Galileia e Samaria. Essas são as frases do Novo Testamento. Quando é que surge isso? No 2º século depois de Cristo. Quem criou esse nome? O imperador Adriano. Os romanos, pela resiliência judaica, entram em guerra com os judeus e destroem Jerusalém, o templo que Jesus tinha afirmado, tinha lamentado sobre Jerusalém, é destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas tem uma segunda rebelião romana contra os romanos, uma rebelião judaica, que é chefiada por um indivíduo que se autodefiniu como Messias. Ele chamava-se Bar Kokhba. Ele foi muito, vamos dizer, inflamado por um rabino famoso chamado Rabi Akiva. E aí o pessoal entrou com ele dizendo, a gente vai vencer os romanos e o nosso Messias vai tomar o poder. E como ele não era Messias coisa nenhuma, e nem tinha condição de vencer os romanos, o imperador do auge do Império Romano, que foi Adriano, e ele então embarca numa destruição da terra de Israel, de Jerusalém, de tudo. Nesse momento, numa guerra de entre 132 e 135 depois de Cristo, o lugar é arrasado, calcula-se que quase 1 milhão de pessoas morreram, para vocês terem uma ideia. Uma destruição assustadora. A partir daí, o cristianismo e a tradição judaica se separam mais intensamente. E aí que o Adriano, que era um sujeito pervertido, cruel, num nível terrível, ele diz o seguinte: temos que acabar de uma vez com essa herança judaica. Aí ele faz uma pesquisa na história, fala, quem são os maiores inimigos da história antiga de Israel? Aí o pessoal diz, são os filisteus, que nem existem mais. Então a terra será chamada de Filistina ou Palestina. Aí o nome foi criado por causa dessa intenção de rivalidade. Aí o Adriano diz, essa cidade não será mais chamada Jerusalém, ela será uma cidade pagã. Vamos construir um templo, um santuário em honra a Júpiter, os judeus serão expulsos daqui e a cidade será chamada de Aelia Capitolina. Não será mais nada. Então, todo o desejo dele é de extirpar os judeus e a sua herança de fé, e foi um momento difícil para todo mundo, porque os primeiros cristãos eram conhecidos como, de alguma forma, envolvido com os judeus. É como se fosse um tipo de judaísmo diferente que se espalhou pelo mundo e incomodava os romanos. Bom, o tempo passa, o que acontece? Os cristãos vão crescendo, chega ao ponto que em vários lugares do império, eles não têm recurso, eles não têm nenhum dinheiro, eles não têm poder político, mas o evangelho continua sendo o poder de Deus. E vai crescendo e dominando a cena até que chega o momento que o imperador Constantino diz, olha, não tem condição mais de deixar o cristianismo como religião ilegal. Ele se torna cristão e ele não oficializa o cristianismo, mas ele tira da ilegalidade. A fé cristã passa a ser chamada religio lícita, religião permitida, a partir do Edito de Milão do ano 313 depois de Cristo. Aí depois, sim, Teodósio, no final do 4º século, vai colocar o cristianismo como religião oficial, e aí começam os problemas da fé cristã se afastando da sua primeira raiz. Aqui, um quadro para vocês darem uma olhadinha na história de Jerusalém. Olha o pedacinho primeiro, que você vê lá naquele canto, lá em cima, lá naquela pontinha aqui, ó. Ups. Olha ali, ó. Aqui é a Jerusalém na época de Davi, olha o tamanho. Olha ela no tamanho da época de Salomão. Olha na época de Ezequias, quando é que você imagina que a Jerusalém de Ezequias é 4 vezes maior do que a de Salomão? Depois, olha depois da destruição como é que ela fica, quando eles estão voltando do exílio. Depois nós temos aqui
na época dos gregos, né, que enfrentam um momento muito difícil com a época de Antíoco Epifânio, né, na época dos Macabeus. Isso aqui é na época de Herodes, no período da época de Jesus. Aqui é um pouco depois, né, antes da Jerusalém ser destruída, na época apostólica, e aqui ela cristianizada no século VI depois de Cristo. Então, quando alguém chega, mas a gente tem prova de que os judeus realmente estavam na terra, a gente dá risada desde o início da manhã até a noite, porque só tem mais do que confirmação absoluta. Aqui você tem qual uma das provas muito claras da veracidade da Bíblia, porque pensa bem, quando você vai construir um documento à distância de algo que você não viu, o que você faz? Uma bobagem atrás da outra, porque você não viu, não sabe. Qual é um dos grandes problemas que a gente tem na teologia e na construção da maneira de lidar com a Bíblia? É que muita gente que escreveu e falou sobre o Evangelho estava nos Estados Unidos, estava na Europa. E Europa e Estados Unidos não tem nada a ver com a terra de Israel. Uma vez eu estava assistindo um desenho animado que contava a história de Ruth. E a história de Ruth estava dentro da casa numa lareira, igual a gente fica na Suíça. E quando ela estava na lareira, botando a lenha ali, apareceram uns ratinhos brincando com ela. O rato é um animal imundo. E aí eu falei, mas onde é que eles arrumaram isso? A gente que acaba estudando um pouquinho mais da história, arqueologia, você vê certos filmes, você fala, mas não é possível que o pessoal... Aparece lá, Salomão de calça jeans, né? Aparece cada coisa que até Deus duvida. Por quê? Porque foi feito à distância. Então, quando você olha um documento, e esse documento diz assim, então, naquele dia, Pedro Álvares Cabral desembarcou em terras brasileiras e chegou, então, ao Porto no Sul, subiu a serra e tomou um café na Avenida Paulista. Você fala, como assim? Então, o aspecto histórico e geográfico é fundamental. Qual é a coisa tão interessante nos evangelhos, no relato bíblico? Você vê a exatidão geográfica. Faz pouco tempo atrás o pessoal estava dizendo, achamos aqui uma aldeia que é a aldeia de Emaús. E a Bíblia fala, né, que Emaús ficava a uma distância de Jerusalém, que equivale mais ou menos a 11 quilômetros. Então você vê que a distância está errada. Está vendo como a Bíblia errou? O que eles descobriram depois? Que eles acharam a aldeia errada, agora acharam certo. Aí você vê o detalhamento. Então os aspectos geográficos, então quando você vê o ministério de Jesus, o batismo de João, onde acontece, a Judéia, onde está Nazaré. Nazaré você tem a localidade onde a coisa era, bem no primeiro século. Você tem os detalhes do ministério da Galileia. Ou seja, tudo está muito definido, e isso é de muita importância, essa questão do ministério geográfico. Aí você tem o centro principal da Galileia, que é a cidade de Tiberíades, com as localidades exatas onde tudo aconteceu. Inclusive, pouco tempo atrás, eles acharam a cidade de Maria Madalena, a aldeia de Magdala. E essa descoberta ali na beira do mar da Galileia, você entende um monte de coisa que a Bíblia diz. Olha que coisa curiosa. Quem é que principalmente apoiava o ministério de Jesus? As mulheres. As mulheres ajudavam a sustentar. Mas como? Aí você vê isso em Lucas 8, ele menciona lá Joana, mulher de Cusa, mulheres de alta posição, e Maria Madalena. Maria Madalena morava na cidade de melhor recurso financeiro do Mar da Galileia. Eles descobriram que na cidade de Magdala, que os romanos chamavam de Tariqueia, enquanto a maior parte das cidadezinhas assim, de 500 a 1.000 habitantes, lá tinha 4.000. E ela exportava peixe salgado para o Império Romano. Aí começaram o bacalhau e os portugueses. Não, brincadeira, né? E aí a gente vê esses detalhes, você vai vendo. E o que acharam lá? Não só uma coisa extraordinária, arqueológica, mas acharam uma moeda do ano 29. E as construções da sinagoga, eles não são do século de Jesus. Eles são exatamente da década do ministério de Jesus. E onde fica a cidade? Bem em frente do caminho que saía da beira do mar e ia para Nazaré. Então, com certeza, era o caminho de ida e chegada.
Quando Jesus vinha de Nazaré para Galileia, é o primeiro lugar. E Marcos 1 vai dizer que ele pregava nas sinagogas todas ali. Então não tem nenhuma dúvida que ali Jesus pisou exatamente onde está o lugar. É impressionante. Aí a gente vê, né, toda a grandiosidade do Império Romano, mostrando estrada que vai para tudo quanto é lugar. Todos os caminhos levam a Roma. Agora você entende por quê? Porque levavam mesmo, né? Esses dias acharam uma ponte lá e precisavam passar um caminhão super pesado, nenhuma ponte aguentava. A única que aguentou foi a romana de 2000 anos atrás. Então o negócio é impressionante. E aí nós temos as viagens, né? Viagens de Paulo, que se espalham por toda a região, pregando o Evangelho, levando a fé em Cristo, e se estabelece esse mundo cristão. E aí nós temos o quê? Uma divisão curiosa. Nós temos um cristianismo latino em Roma e um cristianismo grego em Constantinopla, Nova Roma. Isso vai se desdobrar em quê? Igreja de tradição romana, que virou a igreja católica depois, e a igreja grega de tradição. Quem vai para o centrão ali de São Paulo já viu aquela catedral no Paraíso, grandona? Aquela catedral é ortodoxa, não é católica. Então, você vai ter essa divisão. Tem o Império Bizantino, né, que vai estar presente. Jerusalém, a terra de Israel, vai virar um lugar de predominância cristã de fala grega. E aí, o que vai acontecer nesse período? O surgimento do Islã. Então, atenção, islamismo e mundo árabe de predominância muçulmana só aparece agora. Os árabes existiam antes, sim, em Atos 2 se menciona árabes. Até mesmo no período persa do século V, você vai ver menção a árabes em Neemias, por exemplo. Mas Maomé nasce no ano 570 a.C. Ele morre no ano 632. A data oficial do início do Islã é ano 622. Quando, né, o pessoal diz, mas estão reclamando que Jerusalém é um lugar importante, que o profeta teve lá, ele morreu antes dos muçulmanos chegarem em Jerusalém. Mas não diz que ele foi para lá, foi em sonho, segundo a própria tradição. E nem é mencionado Jerusalém, se usa uma expressão Al-Quds, que foi associada com Jerusalém. O islamismo, então, nasce em 622, Maomé morre em 632, e eles iniciam uma expansão de conquista militar e conquistam Jerusalém no ano 638. Das mãos de quem? Dos bizantinos, dos cristãos gregos. E os judeus? Sempre existiram em minoria, sempre num grupo menor, espalhados por diversas regiões, depois de tudo que aconteceu. E esse domínio islâmico vai permanecer na terra, nesse primeiro período. Os muçulmanos conquistam o Egito no ano 641, chegam na Península Ibérica antes do final do século VII e quase entram na França. São derrotados no ano 732, na Batalha de Poitiers, por o famoso, Carlos Martel, e não conseguem fazer isso, mas há uma expansão islâmica muito séria que domina a região. Esse período de 638 até 1099, Jerusalém será dominada, junto com a terra, pelo primeiro período árabe islâmico, que a princípio ele é mais suave, depois a coisa vai complicando. Com os ataques dos muçulmanos à Europa, com a ameaça constante de tentar atacar a Europa e a cristandade, os europeus reagem. Isso dá início a quê? As cruzadas. As cruzadas vão na tentativa de retomar a Terra Santa e de conter as invasões islâmicas. Então, os cruzados conquistam no ano 1099 e vão dominar Jerusalém até o ano 1187, especialmente cruzados que vinham da região de onde hoje é a Alemanha, França e Inglaterra. Eles conquistam
lá, mas são derrotados em 1187, mas ainda dominam grande parte da terra até 1290. Eles ficam 200 anos na região. E então, enquanto isso acontece, surge um outro povo, que não tem nada a ver com o árabe, que são quem? Os turcos. E de onde vêm os turcos? Eles têm origem na Ásia Central, na verdade, lá inicialmente perto da China, da Mongólia. E esses turcos são islamizados e eles criam um império poderoso, que é um império chamado Seljúcida. Essa aí você nunca viu na escola, onde ninguém estuda isso. E os seljúcidas vêm e conseguem derrotar e destruir grande parte do Império Bizantino. Os seljúcidas são substituídos depois por um império chamado Otomano. Eu não sei se é verdade, dizem que é o início do Coríntios, porque era um mano falando para o otomano. Depois vocês veem aí se é verdade ou não, Mas eles saem conquistando e vão dominar Jerusalém desde o ano 1517. Então, atenção, escute bem o que eu vou dizer agora. Olha o Império Seljúcida, essa batalha que eles venceram em 1071, foi muito importante, a batalha de Manzikert, que declarou aí, daí em diante, a fragilização do Império Bizantino. Aí você tem o momento das cruzadas, a tentativa de tirar o domínio islâmico da região, e aí teve uma rápida expansão dos mongóis, na época de Gengis Khan, mas que durou pouco tempo e desapareceu, mas foi o império mais gigantesco que existiu nesse período, para você ver o tamanho, uma coisa impressionante. E aí vem o Império Otomano, os turcos. Sabe que o Império Otomano é a razão por que vocês estão aqui. Amém, irmãos? Porque o Império Otomano é a razão da descoberta do Brasil. Por que os turcos dominam Constantinopla e fecham o Mediterrâneo? Os patrícios portugueses, ora pois, juntamente com os espanhóis, têm que dar a volta e foi descoberto o Brasil, E aí então a coisa vem para o lado de cá. Foi exatamente eles que causaram. Se tiver alguma reclamação, então podem ir lá, ver essa situação. E então o que acontece? Esse Império Otomano é turco. Você sabe que o Brasil é um país que tem muitos sírios e libaneses, certo? O lugar que tem mais libaneses no mundo não é o Líbano, é o Brasil. E por quê? Por causa dos turcos. Os turcos oprimiram tanto os árabes, sofreram tanto na mão deles, que uma grande parte deles fugiu, principalmente árabes cristãos. O Líbano era um país predominantemente cristão. E então, nessa grande pressão do Império Otomano, os turcos dominaram a terra de Israel e detonaram a terra. De 1517 a 1917. Já viu aquelas muralhas de Jerusalém? Que você vê assim? Quem construiu foram os turcos. Por volta de 1530. Na época do famoso sultão Suleimã o Magnífico. Então os turcos dominam, eles detonam a terra. A Galileia vira um antro de malária. Eles tiram árvores, florestas, porque queriam construir uma grande estrada de ferro. Eles nunca se importaram. E nesse período existe uma minoria judaica que está ali, e existe uma maioria de fala árabe, mas tudo dominada pelos turcos. O que acontece? Os turcos entram na Primeira Guerra Mundial. E eles são derrotados. Eles começam a perder força, o Império Otomano vai caindo, todo mundo vai se libertando dos turcos, e os turcos lutam ao lado da Alemanha e são derrotados. Quando eles são derrotados, existe, tem até um filme famoso chamado Lawrence da Arábia, que é a libertação dos árabes do domínio dos turcos. E quando isso acontece, os turcos vão perder o controle sobre Jerusalém e sobre a terra de Israel. O que está acontecendo nesse momento? Um aumento de perseguição aos judeus na Europa. Aumento do antissemitismo. E a gente sabe da catástrofe nazista que vai acontecer, mas veja, o nazismo não é uma coisa única que surgiu do nada. Já havia uma intolerância, um sofrimento grande, e muitos judeus estavam dizendo, olha, a gente tem que dar um jeito de ir embora e fazer um espaço para a gente, senão não tem como. E quem iniciou esse movimento chamado sionista foi um homem chamado Theodor Herzl, um jornalista
judeu alemão húngaro, que fez isso, na verdade austríaco húngaro, né, que falava alemão, e que então iniciam um projeto, e se pensou em fazer isso em vários lugares do mundo. Mas eles falaram, não tem como a gente não se reunir como povo, senão na terra de onde nós saímos, na terra da nossa história. Como eu posso me esquecer de Jerusalém? Não tem como você dissociar. Então os judeus começam a voltar para a terra em número maior, especialmente quando a Turquia é derrotada. Quem é que tem domínio da região? 2 países, Inglaterra e França. Tudo aquilo que estava debaixo do domínio turco passa a ser gerenciado pelos poderes coloniais europeus, particularmente França e Inglaterra. Então, a terra de Israel fica debaixo do domínio britânico de 1917 até 1947. Judeus fogem para lá. Quando Hitler assume o poder na Alemanha em 1933, muitos conseguem fugir. Aqueles que depois sobrevivem, escapam do Holocausto, vão para lá. E então, quando chega em 1947, Israel, a terra está assim, 1/3 de judeus, 2/3 de árabes. A pergunta para vocês, qual foi a última vez que os árabes tiveram o domínio e o controle da terra? Na época que o Brasil estava sendo descoberto. 1517. Quem dominou esse período? Os turcos. Quem dominou depois? Os britânicos. Aí os britânicos, quando eles e os franceses começam a perceber que cuidar dessas terras dá mais prejuízo do que lucro, que não custa, que não vale a pena manter o colonialismo, eles começam a dispensar. O que eles vão ter? Assegurar os seus interesses econômicos. Os ingleses, por exemplo, foram num lugar que tinha petróleo e garantiram todas as coisas que eram do interesse deles, e o resto a gente vai liberando. Então ninguém mais quer ficar com essa região. Aí onde é que surge o problema que você está vendo hoje? Os ingleses deixaram mais ou menos claro para judeus e árabes, vocês vão ter a terra de vocês. Então houve um entendimento das duas lados que eles iam ter o domínio da situação. E aí, quando isso acontece, os ingleses se retiram, olha, está um presente para cada um de vocês aí, e vão embora. Quando eles vão embora, saem, aí os árabes falam, não, meu amigo, a gente pode ser administrado por inglês, por turco, mas por judeu jamais. E aí, então, começa o conflito, quando a população árabe se volta para eliminar a população judaica. Quando eles fazem isso, né, Israel consegue resistir milagrosamente, porque esses judeus, uma boa parte veio de campo de concentração, fugiu de lugares, o pessoal chegou lá cheirando o forno nazista, o pessoal numa situação complicadíssima. Eles resistem, e olha, a região da Palestina, que era assim que ficou registrado desde a época antiga e era usado pelos turcos, foi usado pelos britânicos, a Transjordânia e o Iraque. O Iraque nunca foi um país, foi inventado pelos britânicos. Por isso que é um barril de pólvora, não funciona. Ficou na administração inglesa. A Síria e o Líbano é de administração francesa. Depois eles foram dividindo os países. Essa divisão sempre foi complicada e problemática, porque num país só você tem cristão, muçulmano, muçulmano xiita, muçulmano sunita, muçulmano sufita, muçulmano alauíta, e esse pessoal não costuma se entender com facilidade, né? Eu gosto de dizer que o muçulmano é xiita e alguns evangélicos são xaatos, eu não sei se é verdade. Uma mistura de povos que não tem nada a ver, né? Você tem, por exemplo, no Iraque você tem curdos, que não tem nada a ver com os árabes, e que não tem nada a ver com outras minorias. Então a tensão, o barril de pólvora é muito grande. Aí, nesse sentido, Israel consegue sobreviver, mas a coisa não para por aí de jeito nenhum. Então, por causa disso, e por causa da situação toda, a gente vê o que ficou definido
que se imaginava que deveria ser. Está vendo? Essa parte do mapa que você vê lá, verde, seria a terra dada aos árabes, pelo plano original da ONU, votado em novembro de 1947, com a participação do brasileiro Oswaldo Aranha, que não deu voto de Minerva, coisa nenhuma, o placar foi 33-11, ele foi muito mais do que isso, ele que conversou com os delegados de vários países e convenceu esse pessoal à criação do Estado de Israel. A participação do Brasil foi fundamental, né? E aí, o que acontece? Vocês viram a área principal onde os judeus estariam? Conseguiram localizar? O deserto do Negev, não tem nada no deserto. A principal área dedicada aos judeus, mas para quem está saindo de campo de concentração, o deserto é uma maravilha, né? Está tudo certo, a gente fica aí. Então eles estavam com o deserto, uma área ali marítima mais razoável e outra perto da Galileia, mas olhe como esse mapa, ele é complicado, porque a área dos árabes não está totalmente bem interconectada, a dos judeus também não. Então, esse plano de divisão foi um plano muito complicado. E Jerusalém não ia ser de ninguém, a cidade internacional. Bom, os judeus aceitaram? Sim, eles não têm nem para onde ir. Os árabes aceitaram? Não, nós queremos jogar os judeus no mar, os judeus não querem nadar. E então virou um caos muito grande que deu origem à Primeira Guerra, e Israel conseguiu, no dia 14 de maio de 1948, Israel conseguiu a vitória. Um filme que mostra um pouco disso chama-se Ó Jerusalém, e quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Então Israel redefiniu as fronteiras dessa maneira. Isso aqui vai ser Israel. Os árabes, na sua maioria, que não querem ficar em Israel, ficam na região ali, na Cisjordânia e naquilo que é chamado a faixa de Gaza. O que acontece? Israel acaba sendo atacado de novo em 67, em 73, tem a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, o pessoal não desiste. E dessa vez não são só os árabes ali, são nações árabes inteiras armadas pela antiga União Soviética, que vêm com a intenção nítida de destruição de Israel. Surpreendentemente, Israel resiste mais uma vez. E o que Israel faz? Israel fala, olha, vamos conversar e vamos entrar em paz. Quem aceita? O Egito. O que Israel faz? Israel tinha conquistado todo o Sinai, que é 3 vezes maior que Israel. Egito, você quer paz? Quer? Vamos aceitar? Vamos assinar? Tratado de Camp David, com a presença do presidente evangélico batista, na época, o Jimmy Carter. Eles assinaram, Israel devolveu o Sinai completo. Jordânia, querem fazer a paz? Vamos assinar? Vamos. Eu fui na sala onde eles assinaram, na Galileia. Está tudo certo. Então, o jordaniano, o israelense ali, inclusive Israel exporta tecnologia agrícola para a Jordânia até hoje. Líbano e Síria, vamos assinar a paz? Nem pensar. Nós vamos continuar em permanente conflito. Líbano por quê? Por causa da minoria xiita que é patrocinada pelo Irã e que tem destruído um dos países mais bonitos da região. A Síria, por que a coisa não se resolveu? E a Síria virou um caos, né? Aí, sabe onde é que está a explicação? Na geografia. Está vendo as colinas de Golã, aquele verde lá em cima? A Galileia está aqui, as colinas de Golã estão aqui. E Israel pegou 10% dela. Por quê? Porque se Israel não domina isso, é só deixar o campo de artilharia abaixo. Porque a Galileia está aqui embaixo e as colinas estão aqui. Se Israel não domina, é só você ficar jogando bomba o dia todo da parte alta. Então Israel não tem condição, é uma questão de sobrevivência. Israel então fecha ali e fala, enquanto não tiver paz, a gente não negocia essa região. Essa é a razão. E a pergunta é, o que acontece na realidade palestina? A realidade palestina é dividida em 2 partes. Aquilo que você vê aí nessa área verde maior, que é a Cisjordânia, West Bank, que é administrado pelo Fatah, que é um partido mais pacífico, que está disposto a conversar e negociar com Israel. Eu entrei na Palestina várias vezes, tenho amigos palestinos, amigos árabes.
Grande parte dessa gente é de boa. Em Israel, 2 milhões de árabes vivem lá. São cidadãos israelenses. Alguns se alistam no exército de Israel. Eu estive no parlamento, no Knesset em Israel. 120 cadeiras, 12 ou 13 cadeiras são dos partidos árabes. O prefeito de Nazaré é árabe muçulmano. Isso faz parte de Israel, uma sociedade democrática e diversificada. E quando você entra na Palestina, vamos dizer, tranquila, a gente é recebido com festa lá. Tenho amigos judeus e árabes que atuam juntos sem problema nenhum. O que aconteceu em Gaza? Israel fez um experimento. Israel diz, vamos sair fora de Gaza e deixar totalmente com os palestinos. Isso aconteceu em 2005. Decisão unilateral. E aí, quando Israel fez isso, Gaza exportava flores. Gaza era um posto de progresso e de promissão. E aí o Hamas toma o poder em 2007 e acaba com a faixa de Gaza, mata todos os seus opositores, acaba com o pessoal do Fatah, mata os palestinos que são diferentes, inicia uma proposta de terror. Desde 2007 até 2023, o Hamas o tempo todo está lançando foguete e míssil em Israel por 16 anos. Fazendo isso, construindo os túneis que vocês estão vendo agora, recebendo recurso do Catar, recebendo todo o armamento e apoio do Irã, que também controla o Hezbollah, que também controla os Houthis do Iêmen. E aí, desastrosamente, aconteceu o que vocês souberam e viram no dia 7 de outubro de 2023. Israel entrou dizendo, não tem mais condições, do jeito que o pessoal fez e como eles fizeram, a gente tem que dar jeito nessa situação. Não quer dizer que todas as operações militares de Israel sejam as melhores e que eles não cometam erros, mas algumas coisas precisam ser vistas. A própria ONU já reconheceu que o número de fatalidades lá é pelo menos a metade. Os números que são divulgados não correspondem aos fatos conforme eles têm dito. A outra coisa é que o Hamas não se importa com o povo palestino. Vale a pena vocês lerem a história do filho do Hamas, um ex-terrorista, filho do fundador do Hamas, que se converteu a Cristo, de uma experiência, abandonou o movimento e passou a cooperar com Israel. O livro dele está publicado em português, ele esteve no Brasil esses dias, inclusive. E ele conta o testemunho dele, e aí o que você percebe? Israel, então, tenta... sabe as pessoas que morreram lá? Eu conheço gente muito próxima. Sabe quem era o pessoal que morava perto de Gaza? Era o pessoal que era pró-Palestina, que ia na fronteira, que pegava aquele pessoal, levava para o hospital e tentava ajudar, e que fazia cara feia para o governo de Israel. Foram essas pessoas que foram trucidadas daquele jeito. Além de gente de dezenas de países, inclusive 4 brasileiros morreram lá. Então Israel entrou falando, agora não tem mais jeito, a gente tem que acabar com isso. O Hamas não é de fato um representante da causa palestina legítima. Usa a causa palestina, não está nem aí para a morte do pessoal e faz o que faz usando essa situação, mas é o que a gente chama de um movimento jihadista fundamentado numa teologia islâmica salafista, que diz todo mundo que não for muçulmano do jeito que a gente é, merece morrer. Então eles matam muçulmanos, judeus, cristãos e todo mundo que aparece na frente. É semelhante ao Estado Islâmico, é semelhante à Irmandade Muçulmana, é semelhante à Al-Qaeda e todos esses grupos terroristas. Por isso que não tem o mínimo sentido imaginar que esse pessoal possa ter um mínimo de razão. Então, a gente deve orar por Israel, orar pelo povo judeu. Muitos judeus têm recebido a Cristo nos últimos anos como seu Messias. Devemos orar pelos árabes. Eu conheço ex-terrorista convertido a Jesus. Deus está fazendo coisas extraordinárias no mundo muçulmano. O Evangelho continua sendo o poder de Deus e a salvação para todo mundo. E vocês querem saber a coisa mais bonita que existe em Israel? O lugar que você vê judeu e árabe celebrando, cantando junto, é quando
os dois grupos conhecem Jesus, o Senhor, o Messias, Yeshua, aquele que é o Salvador de árabes, judeus e brasileiros. Que Deus nos abençoe. E vamos aí para as perguntas, né? Pastor Luiz, muitíssimo obrigado. Eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa, mas os irmãos estavam tão absortos na explanação que eu só recebi 2 perguntas. Uma, respondi eu mesmo. Então eu só tenho uma pergunta para encaminhar para o irmão. Porque a outra pergunta que eu iria encaminhar, o senhor já acabou de responder com palestra. Então praticamente não tem pergunta. Só há uma pergunta que eu vou encaminhar para o pastor Luiz Saião. O irmão pediu para o irmão esclarecer essa questão que a gente ouve dizer que atualmente está sendo construído um novo templo em Israel, o chamado terceiro templo. O irmão poderia falar sobre isso? Sim, a pergunta é interessante. Deixa eu, pelo menos assim, primeiro falar para os irmãos por que isso e como é que isso funciona na cabeça dos judeus. A primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte, presta atenção sobre isso. Quase tudo que você sabe sobre o judeu está errado. Geralmente de 90% a 98% que as pessoas pensam sobre o judeu não faz menor sentido. E uma das ideias que as pessoas têm, né, o judeu é o cara que parece com o fariseu na Bíblia. O fariseu na Bíblia viveu 2000 anos atrás. A tradição judaica mudou, tem uma série de coisas. Por exemplo, você imagina que o judeu passa todo o tempo lendo o Velho Testamento, não é isso? Não. O judeu, como muitos crentes e brasileiros, não leem Bíblia. O judeu lê a Torá. Todo ano, cada semana, tem um trecho da Torá, da lei, do Pentateuco, cada paraxá da semana. E se você começa a conversar com judeus sobre trechos do Antigo Testamento, ele, não, isso eu não sei. Isso não é conhecido pelo povo comum, só por pessoas estudiosas, rabinos e assim por diante. Mas qual que é a questão? De acordo com o judaísmo, que não se baseia simplesmente nem na Torá, mas na interpretação da Torá que os rabinos desenvolveram na tradição talmúdica. Então tem coisa que você vê, qual é o problema dos brasileiros, outros que querem imitar judeu? Acho que se eu fizer coisa judaica eu estou mais santo que os outros. Tem coisa que judeu faz, porque está na Bíblia, e a pessoa nunca leu, não descobriu. Tem coisa que ele faz que não está na Bíblia, mas está na tradição talmúdica. Por exemplo, não tem kippá na Bíblia. E tem coisa que não está em lugar nenhum, é costume judaico. O judeu religioso usa às vezes aquele chapéu, lembra? Grandão, que parece um vaso de xaxim, assim, um negócio enorme. Aquilo era um chapéu costume na Polônia, na Rússia, na Ucrânia, que é chamado de Strymel. Era a última moda de Varsóvia, 1930. Não tem a ver nem com Talmud, nem com Bíblia, nem com nada. Então tem gente que começa a olhar o judeu e imitar coisa que não faz o mínimo sentido. E nesse raciocínio judaico, qual é a razão de ser da vida humana? Seguir a lei de Deus. Qual é a lei? A lei que está no Pentateuco, interpretada pela tradição rabínica que está no Talmud. Por exemplo, pode comer cheeseburger? Não. Por quê? Judeu religioso não come carne com queijo. Mas onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Mas por que ele não come? Porque tem o mandamento em Levítico que diz: não coma o cabrito cozido no leite da sua mãe, a cabra. O que está escrito? Não comer o cabrito no leite da cabra. Eles entenderam que cheeseburger e parmegiana está condenado. O texto não diz isso. Os rabinos entenderam isso. Você gosta de um bife à parmegiana, né? Já senti aqui. E aí eles fazem isso. Então o objetivo do judeu é seguir a lei de Deus. Quantas leis? 613.
365 proibições e 248 mandamentos objetivos do que deve ser feito. A pergunta é possível fazer a lei de Deus cumprir? Não. Sabe por quê? Porque não tem templo. Grande parte dos mandamentos são mandamentos litúrgicos que envolvem o culto, envolvem o templo. Então o que todo o judaísmo imagina? Que Israel passou e passa porque ele está debaixo de uma repreensão de Deus. E Deus vai restaurar. Você tem trechos na Bíblia, Amós, capítulo 9, verso 15, que diz que Deus haveria de trazer o povo de volta para a terra, para de lá nunca mais ser desarraigado. Você tem isso também em Zacarias. É muito estranho alguém de um contexto evangélico ler a Bíblia e não entender que Deus tem promessa para o povo judeu, que o povo haveria de voltar para a terra e que isso tem a ver com a restauração final, né? Nós lemos aqui hoje Romanos 9, vai ler Romanos 11, você vai ver isso com muita clareza. Então, o que aconteceu? Os judeus voltaram em grande maioria para a terra hoje. Os judeus saíram das cinzas de Auschwitz para ser uma potência no mundo de hoje. Sabe que Israel tem 12 prêmios Nobel, com 76 anos de existência. Sabe o tomate cereja que você come? O pimentão vermelho e amarelo é criação israelense. Pendrive é criação israelense. O Waze é criação israelense. É um negócio impressionante. E o país é do tamanho de Sergipe e mais de 50% deserto. E com um monte de gente causando lá do lado de dentro e do lado de fora. É impressionante o que Israel faz. Tem coisa que é tecnologia de último tipo que sai em nome de Estados Unidos e Europa que Israel desenvolveu. Só não sai com o nome deles porque senão o pessoal começa a causar. Inveja dói. Aí, e Israel não é um povo. Tem judeu negro, tem judeu com cara de japonês, tem judeu com cara de português, tem judeu loiro do olho azul. Judeu não é uma raça, é um povo debaixo de uma cultura, de uma expressão de fé fundamentado na tradição que começa na Bíblia. E aí os judeus então sabem que quando chegar a Geulah, a redenção, o templo deverá ser construído de novo. Os judeus, onde tem 2 judeus reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. E se um for advogado, tem 10. O que acontece? Você acha que os evangelhos são divididos? Você não viu nada. Tem pelo menos 10 tipos básicos de judaísmo. E em cada tipo básico tem várias correntes. Só no judaísmo ortodoxo tem uns 20 tipos diferentes. Então, eles divergem entre si, mas todos eles imaginam que de alguma maneira vai ter um templo. Alguém vai, não, um templo espiritual, não, vai ser um templo no sentido da redenção, da chegada do Messias, mas os religiosos, mais religiosos, eles imaginam que vai ser construído um templo. Onde? Lá onde está o Domo da Rocha. Onde os muçulmanos tomaram e construíram a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, que está ali, que esse é todo o centro da discussão. E em Jerusalém, no bairro judaico, existe uma instituição chamada Instituto do Templo. Esse pessoal, eles têm tudo preparado para o terceiro templo. E o que é o terceiro templo? O cumprimento, que eles entendem, do templo profetizado por Ezequiel. Lembra do livro de Ezequiel? Ezequiel, a glória de Deus deixa templo, a cidade e a terra. Ezequiel escreveu o livro entre 593 e 571, escreveu na Babilônia. A partir do capítulo 36, 37, lembra da visão do Vale dos Ossos Secos? Começa a restauração. A gente gosta de ler esse texto e aplicar ele a avivamento, mas o texto está falando de Israel originalmente. Então os ossos se juntam e tem a ver com o povo de Deus que age em favor de Israel e traz vida de volta. Sabe o que é isso? Mais ou menos é Ruth, a moabita gentílica, trazendo Noemi de volta à fé. São os crentes gentios abençoando Israel para que os judeus encontrem os Messias. Meus irmãos, isso é uma coisa espiritual. Isso é uma coisa do poder de Deus no Espírito Santo que tem a ver com o poder de Deus nos últimos dias.
Milhões de muçulmanos estão crendo em Cristo. Pela primeira vez o Evangelho está atingindo todo o povo, língua e raça e nação, em toda a terra, como nunca aconteceu. E pela primeira vez, em quantidade grande, os judeus estão encontrando o seu Messias. Então, quando isso começa a acontecer, os judeus começam a abrir o coração e eles, então, imaginam, vai chegar o terceiro templo. Hoje é um grupo minoritário, eles têm todos os instrumentos do templo preparados, eu já vi eles várias vezes, e eles esperam 3 coisas. Eles dizem que vai ser achada a Arca da Aliança. Inclusive eu conversei com eles, não, os nossos sábios, eles sabem onde está. Não sei. Eles dizem que o Messias vai chegar. E eles dizem que quando for o tempo certo, o lugar vai ser preparado por Deus, eles vão poder reconstruir. E para reconstruir, você sabe que o templo original foi feito sem prego e nem martelo. Esse templo é pré-fabricado, ele é edificado assim rapidamente. E aí vem um terceiro negócio que está pegando fogo hoje, que é a Pará Adumá, a vaca vermelha, a novilha vermelha. Acho que alguns devem ter visto já alguma coisa sobre isso, né? Veja, presta atenção, isso não está na Bíblia, nem é interpretado como profecia. Eu quero dizer que não está na Bíblia a ideia de que a vaca vermelha vai trazer era messiânica. Isso é a interpretação que os rabinos fizeram. Isso aparece no livro de Números, capítulo 19, que fala de uma vaca, de uma novilha vermelha, que era sacrificada, e as suas cinzas, depois dela queimada, eram usadas para purificar os utensílios do templo. E quando isso acontecia, então, era possível utilizar os utensílios. Então, eles dizem o seguinte, que na história, segundo os rabinos, surgiram 9 vacas vermelhas. E quando a 10ª chegasse, era que a redenção estava se aproximando e ao tempo certo. Agora, eles estão dizendo que acharam uma vaca vermelha e que ela é candidata para essa realidade. E, de acordo com esse grupo religioso, não todos os judeus, muito menos o Estado de Israel, quando isso acontecer, significa que a era messiânica está se aproximando. Então, isso é o que eles pensam. E o terceiro templo vai ser construído? No meu entendimento, sim. Isso quer dizer que ele é um templo perfeito que vai adorar a Deus? Não necessariamente. Por que a gente acha que é? Porque Jesus diz, quando vocês forem ver a abominação da desolação, ou sacrilégio terrível no lugar santo, quem lê entenda. Isso pode ter alguma relação com a destruição do templo no ano 70? Pode. Mas no contexto de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13, por exemplo, Mateus 24, 14, vai dizer que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. É claro que isso não aconteceu no ano 70. Então, vai ter que ter alguma abominação dominando o lugar santo. E lugar santo, claro que só pode ser o lugar santo de Jerusalém. Então, não é possível pensar num judaísmo pleno sem a construção do templo. Essa construção vai acontecer em algum momento. Se vai ser do jeito que esse grupo pensa, ou se eles vão depois acontecer alguma coisa, a gente não sabe. Mas isso evidencia, sem que a gente faça sensacionalismo e tente achar coisa onde não tem, que a gente se aproxima por um momento da volta de Cristo, que pode acontecer nos próximos anos, ou daqui a 100 anos, não sei quando é que vai acontecer, o dia e a hora, ninguém sabe, ninguém tem nenhuma autorização para deixar de viver a vida, para parar porque a volta de Cristo está chegando, isso está errado, mas que isso caminha nessa direção, e eu creio sim que esse tempo, inclusive, vai ser utilizado pelo anticristo no futuro, e que tem a ver com abominação, com sacrilégio terrível no lugar santo. Tá bom? Dá para ficar a vida toda mais 6 meses aqui conversando sobre o tema. Acabei de receber algumas perguntas interessantes. Uma, o pastor acabou de responder, que chegou aqui. A outra também.
chegou uma pergunta muito boa que perguntando o seguinte, pastor: se nós podemos entender que o direito legal da terra de Israel está fundamentado com a posse, com a compra do terreno de Abraão em Macpela, seria isso que daria uma certa legalidade para a posse da terra por Israel? Eu acho difícil estabelecer essa conexão, porque a compra da terra de Macpela para enterrar Sara, inclusive é curioso, Israel não reivindica isso está na área palestina, lá em Hebron, né? E aquilo é a compra que não tem nada a ver com árabe, não tem nada a ver com muçulmano, e tem a ver com o sepultamento de Sara. Por exemplo, Raquel está enterrada ali na fronteira com Belém, né? E o que tem a ver com a legalidade da terra? A promessa de Deus. E onde está essa promessa de Deus? Explicitamente em Gênesis capítulo 15, na aliança que Deus faz com Abraão. E essa aliança se cumpre através de Isaac. E ali é dada a promessa da terra, e diz que essa promessa é permanente. E alguns vão argumentar: não, mas os judeus desobedeceram, eles perderam a terra. Qual é o problema desse argumento? Quando a gente lê o texto que eu mencionei de Amós, capítulo 9, verso 15, diz que eles voltarão para a sua terra, e de onde jamais serão desarraigados. E também, em Zacarias, você tem essa referência também de anunciando que o povo volta para a sua terra, depois deles estarem lá, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia. E a ideia de que o povo judeu vai estar na terra, ela é reforçada por Jesus em dois textos importantes. Um deles é quando ele diz, lá em Mateus, que ele fala sobre Jerusalém: vocês não me verão mais até que venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch haba b'shem Adonai. Então, como é que Jerusalém vai ver Jesus no seu retorno e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, se não é o povo judeu que está ali? E a segunda, que aparece em Lucas 21, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o tempo deles. Então, como é que você entende esse texto? Que tipo de outra interpretação ele tem? E qual é o problema mais sério do ponto de vista teológico? Onde é que está? Por que a discussão sobre, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo responde em Romanos 11, de modo nenhum. Qual que é o drama dessa história? Isso é escrito para a igreja de Roma. Como é que a igreja de Roma é? É uma igreja de gentios e judeus juntos. Então a pergunta é muito simples. Jesus está prometendo isso? O Evangelho está dizendo isso? Deus fez isso em Cristo? A pergunta é: a gente pode confiar? Sim ou não? Pode. Por acaso Deus já prometeu alguma coisa anteriormente? Prometeu quando? No Antigo Testamento. Aí ele vai cumprir? Não, ele mudou porque o povo falhou. Estamos fritos. Então como é que nós vamos acreditar agora? Porque a gente vai falhar também. Por acaso a igreja de Cristo é melhor do que o povo judeu? O pessoal me perguntou: Saião, você acredita na igreja de Cristo? Eu acredito. Por quê? Porque eles estão tentando destruir a igreja. Os crentes estão tentando destruir a igreja há 2000 anos, até hoje não conseguiram. O povo cristão na história só fez bobagem. É divisão, é pecado, é guerra, é conflito, um monte de coisa. Desde quando nem os discípulos não foram fiéis ao Senhor. Pedro negou, Judas traiu, os outros fugiram, nem deu tempo de negar. Então quem sustenta o poder do Evangelho é Deus com a sua graça. Então, se Deus for jogar fora Israel porque Israel falhou, ai de mim, ai de nós, quem vai ficar sustentado? Então, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, fundamentam-se no seu poder e na sua salvação. Então, o argumento é esse: espera aí, que história é essa da gente acreditar? Se Israel tropeçou e foi jogado fora, mas a pergunta é: tropeçaram para que ficassem caídos?
de modo nenhum, porque virá a plenitude deles mais adiante. Então, somos salvos pelo poder e pela graça e pela sustentação de Deus, tanto com o que aconteceu com Israel como os gentios. Então, com certeza, nós temos a ideia da terra dada por Deus. Agora, tem uma discussão até entre eles. Essa terra, aliás, tem uma coisa muito maluca lá, que porque você sabe que tem leis na Torá sobre como é que deve ser usada a terra, né? Inclusive, a terra passa um ano todo sem semear nada, cresce só o que crescer por ela. A pergunta é onde que a gente aplica isso? Os rabinos, eles definiram uma área dentro de Israel onde isso deve ser aplicado. Então a pergunta é, essa terra de Israel é o limite que a gente tem hoje? É o limite com tudo que vai, a região plena onde hoje está sendo disputado? É uma extensão maior? Vai se cumprir plenamente quando, onde? A gente não tem esses detalhes, mas para mim não tem dúvida que o povo está na terra, e a terra tem a ver com a herança de Israel por causa da promessa de Deus e a palavra divina que não pode falhar. Pastor, eu vou encaminhar mais duas perguntas. Uma delas, irmãos, eu fiz uma síntese de várias que entendi que tratavam do mesmo assunto. Algumas não são muito pertinentes ao tema e outras eu sei que serão tratadas pelo pastor Eduardo, está bem? Mas a pergunta, pastor, é a seguinte: é errado imaginar que todos esses percalços que Israel teve na sua história, depois das instituições de Jerusalém, no ano 70, tem a relação com o juízo de Deus pela rejeição ao Messias? Porque os próprios falaram que o sangue dele caia sobre nós, nossos filhos. É errado enxergar que Israel está sofrendo juízo por causa disso? Não é uma conclusão que faz justiça à observação do próprio texto. Porque qual que é o problema? Quando a gente lê o Novo Testamento, aparece o termo judeu em vários lugares. Esse termo judeu nem sempre está fazendo uma referência a todo o povo. Por exemplo, tem uma coisa muito estranha do Evangelho de João. Quando os discípulos estão ali em Jerusalém, diz que e eles então estavam ali, mas tinham medo dos judeus. Os discípulos são o quê? Chineses? São russos? Os discípulos são judeus. Então por que está se usando esse termo? Tem duas respostas possíveis. Ou a palavra judeu está sendo usada para se referir ao povo de Judá, da Judéia, da região sul de Israel, em oposição à Galileia, porque os discípulos são galileus. Então é possível que em alguns lugares o povo está querendo dizer, o termo está querendo dizer os que estão no contexto da Jerusalém corrompida, em oposição aos pescadores galileus do norte, que inclusive tem outro sotaque, lembra? Pedro, você é galileu, estou percebendo pelo seu jeito de falar. A outra questão é que judeu aparece no texto como uma crítica ao povo da mesma maneira que aparece em Isaías. Isaías fala, por exemplo, sobre Israel, né? Fala sobre Judá, ele critica internamente como se o povo que tinha a responsabilidade de reconhecer e saber das coisas está recebendo uma palavra de advertência da parte de Deus. E às vezes o termo é usado como uma expressão para se referir aos líderes do povo. Qual é o problema de avaliar as coisas dessa maneira? Porque, primeiro, não é todo o povo que diz isso. No momento daquela situação, gente no meio do povo grita o seguinte: caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Bom, o que está dizendo o texto é que simplesmente alguém disse. Não diz que Deus falou isso, não diz que foi um profeta que falou isso, não diz que isso é uma profecia e nunca diz que havia de ser cumprida. Você pode pegar o livro de Jó e falar, olha, maldito seja o dia que nasci, pessoal. Então, você que segue a Deus, a palavra, o homem mais piedoso do passado era o Jó, maldito o dia que nasceu, maldito é o dia que você nasceu também. Não. Então, o problema é quando a gente pega um termo,
usado num contexto que não tem a intenção de estender isso e coloca isso às últimas consequências. Qual é o problema dessa atitude? Onde é que isso surgiu? Quando o Novo Testamento critica os judeus, critica onde? Dentro de casa. Por quê? Porque os autores são judeus. Paulo é judeu. Mateus é judeu. João é judeu. Então nós estamos falando aqui da mesma maneira que Jeremias e Isaías falavam criticando: ó Israel, ó Judá, o Senhor trará juízo e acabará com os filhos de vocês, mandará vocês para o exílio, porque vocês fizeram isso. Quando isso sai do mundo judaico e entra no mundo greco-romano, aí o pessoal lê de fora e lê. Está vendo? Sabe por que eles foram condenados? Porque são judeus. Mas Jesus é judeu. Os discípulos são judeus. A igreja primitiva inteirinha é só de judeu. Lá ele lê o livro de Atos. Muitos fariseus e saduceus se converteram e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Todo mundo é judeu. Quando é que entra o primeiro não judeu? Cornélio, que nem conta muito porque ele já era temente a Deus. Judeu, temente a Deus, quer dizer um amigo da sinagoga. Os não judeus só são aceitos na igreja pela primeira vez em Atos 15. Depois do concílio de Jerusalém. O pessoal teve que fazer uma reunião e falou: pessoal, vamos deixar, já que o Messias de Israel chegou, vamos deixar os não-judeus entrarem aqui? Em que condições? Aí eles deixam entrar. Então você tem o que a gente chama de uma leitura selecionada. Quando você tem um aspecto negativo, você fala: é porque é judeu. E quando você tem um aspecto positivo, não, é um servo de Deus. É uma pessoa que amava ao Senhor. E aí você tem uma leitura selecionada. Qual que é o problema histórico dessa postura e dessa frase? É que no passado, quando os diversos impérios na cristandade ou no mundo muçulmano, eles tinham problemas, inveja e raiva dos judeus e queriam persegui-los e matá-los, eles diziam: está vendo? Eles mataram Cristo. Sabe quem escreve isso explicitamente no seu livro? Hitler. Hitler fala: olha como os judeus, como Jesus entra no templo expulsando os judeus que são avarentos e tal, e cita o Evangelho. Lutero fez comentários desse tipo. Então isso foi a suposta base teológica do antissemitismo. E quem que é o judeu? O judeu é como qualquer pessoa. Tem judeu gente boa, tem judeu problemático, tem judeu rico, tem judeu pobre, tem judeu super gentil e que quer doar e abençoar os outros, tem judeu que é complicado e é a mesma coisa que as pessoas. Então esse processo de diabolização dos judeus históricos é o que você está vendo hoje, porque morre centenas e milhares de árabes na Síria, no Iêmen, um monte de guerra, ninguém se incomoda. Agora, em Gaza, aquilo que é feito principalmente por um grupo terrorista assassino, aí o ódio contra Israel surge de onde? Exatamente dessa mentalidade que os judeus são piores povos, são o pior povo do mundo porque eles mataram Jesus. E a pergunta que eu faço para vocês: quem oficialmente matou Jesus? Os romanos. Quando alguém morria na mão dos judeus, morria como? Apedrejamento. Como é que Jesus morreu? Crucificado. Sob quem? Pôncio Pilatos. Já viu alguém odiando e matando um romano porque eles mataram Cristo? Jesus oficialmente morreu nas mãos dos romanos. O texto de Atos fala explicitamente como os povos judeu e dos gentios mataram a Jesus. Os líderes do povo, religiosos corruptos, entregaram Jesus, mas quem executou foram os romanos. Crucificação é método de morte romana. Nunca ninguém quis pôr fogo e acabar com Roma, porque Roma mandou matar Jesus. Vale a pena pensar. Muito obrigado, pastor. E a última pergunta. Já que o senhor enfatizou bem que Israel enfrenta um conflito com terroristas, então irmão é a favor da criação de Estado palestino? Então, a maior parte dos israelenses é a favor da criação de um Estado palestino.
Inclusive tem até uma fala recente de uma pessoa bem liberal, Hillary Clinton, que ela fala abertamente mostrando, olha, a gente organizou, ofereceu o Estado palestino e ele foi recusado. O pessoal não sabe disso porque a mídia predominante é anti-Israel. Eu acho que principalmente por causa do 1,5 bilhão de consumidores muçulmanos no mundo, por causa da indústria do petróleo, por os interesses políticos e econômicos. Então a mídia não quer perder espaço e criar problema para o lado de lá. Mas foi oferecido para os palestinos várias vezes. Eu acho que faz sentido ter um Estado palestino. Não há nenhum problema com isso. E a maior parte de Israel... Por que Israel não libera a Cisjordânia de uma maneira absoluta? Porque eles não aceitam de jeito nenhum confirmar oficialmente aquilo que foi combinado no Tratado de Oslo, que tem que garantir a segurança de Israel. E onde é que está a resposta para o problema? Mais uma vez, na geografia. Onde é que está o problema? A terra de Israel é assim, ela tem a planície costeira, ela tem uma área intermediária chamada Cefelá, aí ela tem a região montanhosa e depois a queda para o Vale do Jordão. Toda a região da Cisjordânia é a área montanhosa. Tem a ver com os montes de Samaria, o Monte Gerizim, o Monte Ebal, está lá em cima. Você sabe quanto tempo um míssil saindo da Cisjordânia, quanto tempo ele demora para chegar em Tel Aviv? 9 minutos. Se Israel entrega isso sem garantia de segurança, é assinar a sua destruição e morte. Você vê que o regime autoritário do Irã mandou esse monte de míssil agora. Se Israel não defender, sabe onde é que ia cair o míssil? Em Jerusalém. Ia cair em cima da própria mesquita deles. O negócio é maluco. Então, o pessoal nunca foi lá. A maioria do que dá opinião nem conhece, nunca entrou nem Israel nem a Palestina, não fala hebraico, não fala árabe, não conhece a história, não conhece a coisa por dentro. Aí fica dando opinião de alegre. Não sabe o que está por trás do cenário. Então, se a autoridade palestina abrir mão completamente da proposta de terror, entender o que muitos não querem aceitar, que Israel veio para ficar e que os judeus têm direito ao seu espaço na terra, porque na verdade nem precisaria disso. Os árabes que estão em Jerusalém, os 2 milhões, estão melhor do que qualquer árabe em qualquer lugar do mundo. Se eles pudessem conviver com os judeus e aceitarem, eles só teriam a ganhar. Mas aqueles que saíram dali e não quiseram de jeito nenhum e se refugiaram e falaram, não, a gente não aceita isso, queremos o nosso Estado, ok, mas esse Estado tem que ser um Estado que abra mão de qualquer proposta terrorista, que aceite a convivência com o Estado judaico e que se estabeleça a paz completamente. Aí não acho nenhum problema. E para mim, assim, Israel não tem 2 milhões de árabes, não tem minoria cristã, tem minoria drusa, tem minoria Bahá'í, tem imigrantes asiáticos, tem imigrantes africanos. A pergunta é, num país árabe pode ter isso também? Ou quem não é muçulmano vai ser mandado embora? Esse tipo de coisa não pode ser aceito. Você vai mandar um Estado que vai ficar gastando todos os recursos só para construir terrorismo, para desestabilizar o mundo? Isso é inaceitável e, na minha opinião, a comunidade internacional não pode aceitar nenhum Estado por qualquer razão que seja inimigo da paz e que semeie conflitos no mundo, como, por exemplo, a Rússia está fazendo hoje lá na Ucrânia. Eu convido toda a igreja a louvar ao Senhor com uma salva de palmas por esse aprendizado maravilhoso. Pastor Luiz, nós agradecemos de coração ao irmão e nesse momento eu convido a igreja a ficar de pé e fazer uma oração especial pela vida do pastor Luiz. Claro. Quero agradecer de coração a paciência dos irmãos e eu quero dizer para os irmãos e até para o nosso querido irmão aqui, eu estou com uma situação de saúde muito instável. Eu tive um Covid muito grave e recentemente eu descobri que um dos desdobramentos disso deu um pequeno AVC no prédio. Eu tenho dores 24 horas por dia, inflamação constante no organismo e muitas vezes eu não tenho
energia suficiente. E hoje eu pude falar livremente aqui com força, graças a Deus, né? Eu estava temeroso, falei, poxa, eu chegar lá, se cair a chave, aí eu é que vou precisar ser socorrido aí. E Deus nos abençoou de uma maneira em que tudo correu tranquilamente. Agradeço a paciência, a oração, e Deus seja louvado nessa manhã. Amém. Pastor Ademir acabou de chegar, então peço ao pastor Ademir, conduza a igreja em oração, em especial pela vida do pastor Luiz. Pai do Senhor, amados, vamos orar. Senhor Deus, eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor pela chance de poder estarmos aqui, pela oportunidade de poder ouvir o Teu servo, pastor Luiz Saião. Peço ao Senhor que derrame sobre ele os Teus benefícios, que o Senhor restabeleça a saúde do Teu servo, que o Senhor dê graça a ele para continuar a sua jornada, para a glória do Teu eterno e tão sublime nome. Sou grato ao Senhor pela instrumentalidade dele, por aquilo que pôde nos passar na manhã nesse dia, a crescer o nosso conhecimento, abrir a nossa memória, para ter entendimento com relação a Israel. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu faço a Ti a minha oração. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Está chegando agora o momento de pausa do EBOM para o almoço. E como será feita a divisão? Os irmãos descerão aqui pela entrada da igreja. Por favor, não venham aqui pelo fundo, não será possível. E que grupo irá primeiro? Irão pessoas que estão com crianças, senhoras e senhores da terceira idade com necessidades especiais. Então esse grupo já pode se retirar e se dirigir para o refeitório pela entrada da igreja, tá bom? Agora, quanto aos demais, deixa eu fazer um teste. De letra A a letra M, levanta a mão. Agora abaixa. O restante. Perfeito. Agora, então, enquanto a terceira idade já pode se levantar, já pode saborear o almoço, depois que eles forem acomodados, da letra A à letra M, pode descer, depois que a terceira idade for acomodada, e o restante também irá após para o almoço. É só uma gentileza que eu peço ao primeiro grupo. A gente vai retornar às 2h, mas quem já está almoçando, coma rápido, que já vem um próximo grupo. Então, não bata papo no refeitório, bata papo nas adjacências. E, enquanto isso, estaremos tendo mais um período de louvor. Irmãos, quem ainda não pegou a pulseira, por favor, pegue na recepção, tá bom? Pessoal que está sem a pulseira, pode pegar a recepção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele